Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, as nossas vidas. Pedimos, Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua Palavra, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, Senhor, e que nós possamos aprender cada vez mais e obedecer, Senhor, os Seus mandamentos, os Seus ensinamentos, as Suas palavras, meu Pai. Que o Senhor abra a nossa mente, Deus, que o Senhor quebrante, meu Pai, os nossos corações, que o Senhor aumente, meu Deus, a nossa fé, que o Senhor transforme, meu Pai, as nossas vidas, nos liberte, meu Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti, para que a gente possa andar sempre nos Teus caminhos, Deus, obedientes, meu Pai, à Tua palavra, fazendo, Senhor, a Tua vontade, meu Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, repreenda todo o levante do maligno contra as nossas vidas, toda preocupação, meu Deus, toda ansiedade, toda enfermidade, Deus, toda seta, que o Senhor venha repreender e lançar por terra em nome de Jesus, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Expressando Palavras Honestas. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, que diz assim: Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver algo muito importante, que é a respeito de nós falarmos sempre a verdade, né? De nós sermos honestos, né? De nós termos caráter, de cumprirmos aquilo que a gente fala. E aí Jesus começa essa parte do ensinamento falando mais uma vez: ouviste o que foi dito aos antigos? E por que Jesus fala isso? Porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, os judeus, eles eram obrigados pela lei a cumprirem os seus juramentos. Porque se eles não cumprissem, eles tinham, consequências, eles tinham que oferecer sacrifícios, Então a lei, fazia parte da lei, a obrigação dos judeus cumprirem as suas promessas. Outra coisa, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quando a gente fala alguma coisa, e a gente não cumpre, a gente não faz aquilo que a gente disse que ia fazer, nós estamos mentindo. A não ser que a gente quisesse fazer, como nós vimos aqui que aconteceu com o apóstolo Paulo, e por algum motivo superior nós não conseguimos e nós não podemos. Então, Jesus fala que as pessoas têm que confiar naquilo que nós falamos. Então a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Aquilo que você fala, você vai cumprir. Porque quando a gente fala alguma coisa e a gente cumpre, e as pessoas conhecem a gente e sabem que sempre é assim, quando a gente falar, elas vão confiar, elas vão acreditar, porque elas sabem que nós somos pessoas de palavras, que cumprimos aquilo que nós falamos, aquilo que nós prometemos. Ao contrário, existem pessoas que elas precisam prometer, que elas precisam jurar, e mesmo assim prometendo, elas não cumpriam, e era o que acontecia na época de Jesus. Como tinha essa lei, que dizia que eles eram obrigados a cumprir os seus juramentos, as suas promessas, só que existiam muitos judeus que eles prometiam, e o que é que eles achavam? Que só era obrigado a cumprir a promessa se eles prometessem envolvendo o nome de Deus. Então, se eles prometessem, jurassem pelo céu, ou pela terra, ou por alguma outra coisa, eles não tinham a obrigação de cumprir. Então, eles já prometiam, eles já juravam qualquer coisa que fosse, sem ser por Deus, porque eles não queriam cumprir, ou seja, eles estavam mentindo. Porque quando você promete que vai fazer uma coisa, já sabendo que você não vai fazer aquilo, você está fazendo o quê? Mentindo. Você está falando que vai fazer uma coisa que você sabe que não vai fazer, E isso o Senhor não se agrada, que é a mentira.
Então Jesus vem e condena esse uso indiscriminado das promessas, dos juramentos que os judeus estavam fazendo naquela época. E outra coisa, um motivo mais importante, né, para nós não mentirmos, para nós não jurarmos, né, coisas que nós não vamos cumprir, para a gente não prometer coisa que nós vamos cumprir, a Bíblia diz em mais de uma passagem, né, no Novo Testamento, que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Ou seja, as pessoas que mentem, elas não serão salvas. E isso já é um motivo mais que suficiente para nós não mentirmos, né? Para nós não jurarmos em vão, para a gente não fazer falsas promessas, falsos juramentos, amém? E na Bíblia existem dois tipos de juramentos: aqueles que Deus faz e aqueles que os homens fazem. E aí a gente vai ver o primeiro tópico que diz assim: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra, a lei do juramento. Então, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica, ela enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Lá em Números capítulo 30, versículo 2, fala sobre isso, né, e das consequências para aquelas pessoas que não cumprissem os seus votos, os seus juramentos. Então, tinha um castigo, né, para aquele que prometia e não cumpria, né, ou seja, que fizesse um juramento falso. E o falso juramento de uma testemunha ou a falsa afirmação com relação a uma promessa ou a alguma coisa encontrada, existia uma oferta pelo pecado. Então a lei enfatiza a seriedade dos juramentos e proíbe os falsos juramentos. E aí o outro tópico diz assim: o propósito da lei do juramento. Então, o propósito do juramento, antes, ele era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade, né? Então, se a pessoa jurava, como ela não podia fazer um falso juramento, que ela poderia sofrer consequências, você deduzia que aquela pessoa estava falando a verdade. Então, tratava-se de um apelo solene que um adorador fazia a Deus, tendo consciência de que Deus era o grande juiz, onisciente e onipotente. Então não tinha como enganar Deus, né? Porque Ele sabe todas as coisas, né? E que esquadrinha os nossos corações, né? E os nossos pensamentos. Então Ele sabe tudo. Deus revela o íntimo, o profundo, né? O espírito do homem. Então Deus sabe todas as coisas. Amém? O outro tópico diz assim: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. E aí o que é que os escribas eles faziam? Eles tinham essa estratégia, né? Por quê? Se a pessoa fizesse um voto, né, um juramento vinculado a Deus, a pessoa tinha a obrigação de cumprir aquele juramento. Mas se não fosse vinculado a Deus, se ele não pronunciasse o nome de Deus, então ele não tinha a obrigação de cumprir o mandamento. Então foi contra esse tipo de atitude, né, de procedimento dissimulado e hipócrita, né, que Jesus estava confrontando os judeus daquela época. Porque quando as pessoas não juravam, né, em nome de Deus, significava que elas estavam mentindo, né? Elas estavam fazendo um falso juramento, elas não iam cumprir. E aí, para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir sim o seu juramento, pois ele foi feito por Deus. Quem jurasse pela terra também tinha a obrigação de cumprir os seus mandamentos, porque a terra é o estrado dos pés de Deus. E Jerusalém também, quem jurasse por Jerusalém tinha que cumprir também, porque era a cidade do grande Deus. Ou seja, Jesus estava simplesmente dizendo: olha, se vocês jurarem por qualquer coisa, vocês têm que cumprir. Porque se vocês não cumprirem, vocês estão mentindo, vocês estão fazendo um falso juramento. Quem mente é filho do diabo, quem mente não entra no reino dos céus. Então, Jesus deixa bem claro que a palavra da pessoa tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, eles têm que falar a verdade sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação, independente de juramento por Deus ou pela terra ou por qualquer coisa, né? Nós temos que falar a verdade sempre, e é assim que as pessoas precisam nos conhecer. Porque quando a gente não fala a verdade, as pessoas elas perdem a confiança. Quando a gente trabalha com crianças
e a gente aprende isso, que nós não podemos mentir. Se você promete uma coisa para a criança, você tem que cumprir. Porque se você não cumpre, você vai perder a credibilidade. Seja professor, você seja o pai, a mãe, né? Qualquer pessoa. Se você promete uma coisa para a criança, você tem que cumprir, porque senão ela não vai mais confiar em você. Se você não puder cumprir, você tem que explicar por que você não está cumprindo aquilo que você prometeu, que é para a criança não perder a confiança, a credibilidade em você. Temos que ser honestos em todas as nossas palavras. E nós, como cristãos, temos que ser exemplo, né, de pessoas que falam a verdade, né, de pessoas que são honestas, que são corretas, que são sinceras. Amém? As pessoas têm que esperar isso de nós. Ah, não, ele é cristão, então ele está falando a verdade. A gente precisa dar essa credibilidade, né, para os cristãos, para o nosso nome, né? As pessoas precisam confiar, precisam acreditar naquilo que nós falamos. O próximo tópico diz assim: nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Como deve ser o nosso falar? Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Isso é muito valioso e é muito importante. Um cristão verdadeiro, ele sempre procura falar a verdade, né? E falar também com sabedoria, com muita propriedade, né? Com muita sabedoria. O rei Salomão, ele disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus também foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode tanto ser justificado quanto ser condenado. Então, um cristão que está cheio de Deus, cheio de verdades divinas, cheio da palavra de Deus, é isso que ele vai falar, é isso que ele vai expressar, né? Ele vai ter um falar verdadeiro, ele vai reagir contra qualquer tipo de falsidade, contra qualquer tipo de mentira, né? Porque a nossa boca fala aquilo que está cheio o nosso coração. Então, de que nós estamos cheios, né? De verdade, da palavra de Deus, ou de mentiras, de falsidades, né? É isso que nós temos que expressar através das nossas palavras. Então, nós temos que nos encher da palavra de Deus, nós temos que nos encher da verdade, nós temos que ter um proceder correto, né? Nós temos que ter princípios e valores bíblicos e cristãos. Amém? É por isso que Jesus exige a honestidade o tempo inteiro, esteja você sob juramento ou não, né? Você jurando ou não precisa falar a verdade em todo o tempo. É isso que Deus quer de nós. E isso, gente, tem que ser o natural, tem que ser o nosso hábito, tem que ser o nosso dia a dia, né? Nós temos que ser honestos e verdadeiros e falar a verdade sempre. É sempre melhor falar a verdade. Amém? Outro tópico diz assim: o sim e o não na vida de Paulo. O que acontece? Existem algumas situações que, por algum motivo, nós não conseguimos realizar aquilo que nós falamos que ia fazer e até planejamos. E mesmo que a nossa intenção seja de fazer, às vezes, por várias coisas, a gente não consegue cumprir aquilo que nós falamos que ia fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 24, tem um relato de um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes e por motivos, diversos também, ele foi impedido, de ir até Corinto visitar aqueles irmãos. Então não saiu como ele planejou, mas ele queria ir, ele não foi porque ele não pôde ir. E aí os seus acusadores, os seus perseguidores, eles se aproveitaram disso para fazer graves e sérias acusações contra o apóstolo Paulo, dizendo que ele não era confiável porque ele falava que ia fazer uma coisa, ele prometia que ia fazer alguma coisa e não fazia. Sendo que nessa ocasião especificamente ele não fez, não foi porque ele não quis, mas porque ele não pôde. E aí Paulo, ele refuta os seus opositores dizendo que ele não era esse tipo de pessoa, que falava uma coisa e não fazia. Quando ele dizia sim, era sim. Quando ele dizia não, era não. Então o apóstolo, ele toma Deus
como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual ele não foi fazer a visita como ele havia planejado. Inclusive, ele não tinha ido para poupar os irmãos, mas que no momento melhor ele iria. Então, os irmãos de Corinto, da mesma maneira que eles podiam confiar que Deus ia cumprir as suas promessas, o apóstolo Paulo também iria cumprir, como um representante fiel de Deus que ele era aqui na terra, né? Ele cumpriria as suas promessas, né, e as suas palavras. E ele ainda iria visitar os irmãos de Corinto, só que em uma situação melhor. E isso é interessante, porque nós, infelizmente, crescemos no meio de uma sociedade onde muitas vezes as pessoas elas não cumprem aquilo que elas prometem, né? Acontecia isso lá na época de Jesus e continua acontecendo até hoje. E como muitas vezes as pessoas crescem nesse meio, ouvindo promessas que não são cumpridas, às vezes dos pais, às vezes de professores, às vezes de tios, avós, amigos, a gente recebe tantas promessas de políticos, né? E esse ano eleitoral a gente vai ouvir milhares de promessas esse ano que não serão cumpridas, né? Então as pessoas, elas acabam acostumando com isso. Promete e não cumpre. Nem todas as promessas serão cumpridas. E aí elas acabam transferindo esse tipo de pensamento para Deus. E muitas pessoas elas ficam achando que Deus também não cumpre as suas promessas. Só que nós estamos errados, né? Deus, ele é fiel. E tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas e que está na palavra de Deus, ele vai cumprir, né? Todas as profecias, todas as promessas, tudo, absolutamente tudo que Deus promete, ele cumpre, né? E nós, como filhos de Deus, que acreditamos e confiamos, nós temos que ter esperança, né? Nós temos, como diz a palavra de Deus, esperar com paciência no Senhor, porque tudo aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Todas as promessas que estão na Bíblia, elas serão cumpridas nas nossas vidas. Só que muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia e o Senhor faz promessas pra gente, de bênçãos e de tantas coisas, várias promessas, para a gente receber, a gente tem que cumprir princípios. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, onde fala sobre as promessas, a gente tem que procurar qual é o princípio. O que eu tenho que fazer para receber, né? Qual princípio eu tenho que cumprir para ser abençoado com isso aqui que está na palavra de Deus? Então, a gente precisa entender que uma coisa é a salvação e outra coisa são bênçãos. Então, muitas pessoas, elas são salvas, mas elas não cumprem princípios para receberem determinadas bênçãos. E então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de ler e conhecer a Bíblia e ver qual é o princípio para a gente receber bênção. Por exemplo, um que é muito conhecido, que é o mais básico de todos, a Bíblia diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Então, você ter dias prolongados nessa terra, você tem que precisar cumprir um princípio, que é qual? Honrar pai e mãe. Então, você honra pai e mãe e você vai receber a bênção de ter longos dias nessa terra. Então, entendeu? Tem a bênção, mas tem um princípio que você precisa cumprir para receber aquela bênção. O outro tópico diz assim: o que passar disso é procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade, de cumprir os votos, as promessas, aquilo que ele falava, né, as suas palavras e ações. Deus quer também que nós sejamos honestos, verdadeiros, transparentes em todos os nossos relacionamentos. Então, muitas vezes a gente faz planos, muitas vezes nós fazemos promessas, juramentos, só que não é porque a gente não quer. Acontecem coisas que nos impedem de cumprir aquilo que nós planejamos, aquilo que nós prometemos. Só que quando isso acontece, o que nós temos que fazer? Temos que fazer como o apóstolo Paulo fez. Precisamos falar a verdade. Eu prometi fazer tal coisa, eu planejei fazer tal coisa, mas aconteceu isso, e agora eu não posso fazer. Quando eu puder,
eu farei. Então é muito importante nós sermos honestos em todos os nossos relacionamentos, seja ele qual for, né? Entre pais e filhos, marido e mulher, patrão e funcionário, né? Amizade também, nós precisamos ser muito sinceros. Qualquer tipo de relacionamento requer sinceridade, honestidade, palavras verdadeiras, né? Porque isso é que vai dar confiança no relacionamento, amém? O outro tópico diz assim: honestidade com as nossas palavras. A palavra honestidade. Então, honestidade é uma virtude de alguém que é correto e sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, que quer dizer reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto. E em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais vai permitir que saia de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras, né? O Senhor precisa nos conhecer como pessoas honestas, né? Pessoas corretas, sinceras e justas. Amém? É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Nós sabemos, né, que nos nossos dias atuais, no mundo que nós vivemos hoje, muitas pessoas, elas já adotaram a mentira como hábito. Então é muito normal, né, para aquelas pessoas que não vivem as bem-aventuranças de Cristo, né, que não têm compromisso com Deus, dizer mentiras. E muitas vezes eles falam que estão mentindo para apoiar uma causa nobre, é uma mentira boa. E como eu disse, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então não existe mentira boa. E quem sustenta esse tipo de comportamento está comprometendo o seu caráter, né? E isso é um valor muito importante para Deus, que é o respeito à verdade, que é a honestidade, que é a sinceridade. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do reino de Deus, ele é honesto em suas palavras, ele é íntegro no seu caráter e jamais ele usa meias verdades, jamais ele fala mentiras, porque quando ele age assim e vive assim, ele está sendo influenciado pelo pai da mentira, que é o diabo. E Jesus, ele é a verdade, né? Então nós precisamos falar a verdade, né? E quem vive em Cristo, né? Quem já nasceu de novo, que é nova criatura, tem que ser honesto e falar a verdade, e a sua palavra de fato tem que ser sim, sim e não, não. O outro tópico diz assim, dando testemunho. Uma pessoa honesta, ela revela dignidade de caráter, ela é honrada, é digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão, ele disse que tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 8. Então, o verdadeiro cristão, ele procura ser honesto em suas palavras, na sua fala, no seu dia a dia, se mantendo longe da falsidade, né, da mentira, conservando sempre a verdade no seu coração, porque esse é o seu objetivo maior, né? É falar a verdade, é ter um proceder correto, íntegro, honesto, né? Diante de Deus e diante dos homens também. E aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? Será que nós somos conhecidos como uma pessoa de palavra? Né? Será que nós, né? Será que eu sou uma pessoa que tem essa palavra sim, sim, não, não? Ou será que às vezes eu falo meias verdades? Será que às vezes eu falo mentiras, né? Achando que estou fazendo uma coisa boa, uma coisa correta? E a gente tem que começar a analisar a nossa vida, né? Com relação a isso, porque muitas vezes a gente acha que o melhor é a gente contar uma mentira. Mas a palavra de Deus não é isso que ela nos ensina. Ela ensina que a gente tem que sempre falar a verdade. E se a palavra de Deus diz que nós devemos sempre falar a verdade, é porque é o melhor, né? E nós temos que
né, arcar com as consequências de tudo que a gente fala, né, inclusive da verdade. Então a gente precisa ter essa consciência da importância, né, da nossa palavra ela ser verdadeira e ela ser honesta. E eu vou ler a conclusão que diz assim: devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim e não, não. Então, essa lição de hoje é muito importante para a gente fazer essa reflexão, né, para a gente analisar a nossa vida e ver se a gente está tendo essa conduta, né, de ter uma palavra verdadeira, uma palavra sincera, uma palavra honesta, observar aquilo que a gente fala, né, no nosso dia a dia, porque às vezes, como eu falei aqui, né, na lição, a gente já tem até o hábito, né, de não falar a verdade. Tem o hábito, né, de estar querendo falar sempre coisas, meias verdades, né, não sendo tão sincero assim. E não é isso que o Senhor quer das nossas vidas, né? Nós, como cristãos verdadeiros, nós temos que ser honestos e falar a verdade em tudo, absolutamente tudo. E Deus, ele nos honra quando a gente é verdadeiro, quando a gente é obediente, né? Quando a gente faz a vontade do Senhor, ele se agrada e nos abençoa e honra, né? E nos abre as portas que nós precisamos e nos entrega as bênçãos que nós estamos precisando também. Mas nós precisamos, né, andar em verdade, né? Andar em obediência à palavra do Senhor. E cada vez que a gente aprende um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, a nossa responsabilidade ela vai aumentando, né? Porque a gente vai tendo compromisso com aquilo que nós estamos aprendendo, né? Com essa verdade que nós estamos aprendendo. Então é algo assim que é muito bom e que é libertador, né? E faz bem para nossa alma, para nossa vida, para o nosso espírito, para nossa mente, né? Para tudo, né? Em todas as áreas das nossas vidas. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.